Semana passada foi abordado no programa o assunto das custas cartorárias. O representante da área imobiliária falou que eles estariam prejudicando o setor. Para esclarecer dúvidas sobre o tema, recebemos Patrícia Ferraz, da Anoreg, e Denis Bezerra, presidente do Sinoreg Ceará. Eu vou começar com a Patrícia, perguntando exatamente o que é o Sinoreg e o que é a Anoreg. O Sinoreg é o Sindicato dos Notários, é Sinored. Sinored. Isso, Sindicato dos Notários e Registradores e Distribuidores do Ceará. E a Anoreg é a associação que congrega todos os notários, registradores e distribuidores também do Ceará. Cartório é uma invenção brasileira? De modo algum, de modo algum. Todos os países do planeta que têm um nível mínimo de desenvolvimento econômico e social têm alguma estrutura, alguma forma que o Estado encontra para intervir nos negócios particulares de modo a conferir segurança jurídica. O que o Estado faz? Ele atribui fé pública para determinado cidadão a partir de critérios definidos em lei, e este cidadão escolhido pelo Estado é que vai desempenhar as funções notariais, vai ser um tabelião de notas, ou as funções registrais, vai desempenhar funções de registro de imóveis, registro de casamentos, né, o registro civil de pessoas naturais, registro de títulos e documentos, o registro de empresas, por exemplo. Quando um cidadão paga uma custa cartorária, o que ele está pagando ali? No Brasil, quando o cidadão utiliza, se serve de qualquer atividade que é desempenhada pelos cartórios, ele não paga só a manutenção da estrutura do cartório, porque existem algumas pessoas, Apolo, que não têm informação a respeito do que compõe os emolumentos, né? E eles acham que o Estado é que proporciona toda a estrutura que ele encontra em um cartório. Isso não é verdade. Quando você paga os emolumentos por qualquer atividade de qualquer cartório, você está pagando toda a manutenção daquela estrutura que é colocada à disposição da sociedade, os funcionários, os encargos trabalhistas, a locação do prédio, os softwares de gestão de processo, enfim, tudo que uma empresa precisa ter para funcionar. A remuneração do titular e, por exemplo, aqui no estado do Ceará, quase 40%, um pouquinho mais de 40%, né, 40%, arredondando, 40% para baixo, 40%. Vai para outras entidades, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, o Fundo de Compensação das Gratuidades do Registro Civil. Então, ou seja, né, eu até pediria para o Denis para explicar um pouco mais isso aí. Para onde é que vai esse dinheiro? Como a Patrícia já havia iniciado a falar, né, 5% vai para o Ministério Público, irá para o Ministério Público, né, a partir agora do dia 14 de fevereiro. 5% para a Defensoria Pública, vai um percentual para o Tribunal de Justiça, outro percentual é para o ressarcimento dos atos gratuitos do Registro Civil. Né, e tudo isso impacta diretamente também no preço do serviço que é cobrado da população. Né, essas outras entidades que recebem. Como é que a senhora acha que a população avalia os serviços do cartório? Tem algum dado, tem alguma coisa, alguma pesquisa? Ou é a interpretação que vocês têm no atendimento no balcão, enfim? Nós temos uma preocupação institucional em saber qual o grau de satisfação dos usuários em relação às atividades que nós desempenhamos. Constitucionalmente, os notários e registradores que recebem a delegação para desempenhar esse serviço junto à população, a recebem após serem aprovados em concurso público e por uma preocupação do Constituinte de que essas atividades, essas funções que são absolutamente fundamentais, porque são as que dão o lastro de segurança para todos os atos da vida do cidadão, que essas atividades sejam desempenhadas com eficiência. Sim. E também de modo adequado com o cidadão, de modo cortês, urbano. Então, nós nos preocupamos em como nós somos avaliados pelos usuários, porque o que nós queremos é estar sempre melhorando. Nós já fazemos há algum tempo pesquisas de satisfação junto aos usuários. Então, nós temos pesquisas que foram feitas no Paraná, no estado de São Paulo, pesquisas que a Anoreg BR fez em algumas capitais, inclusive Distrito Federal, e a pesquisa que foi contratada pelo Sinored e pela Anoreg do Ceará, junto aos usuários de todos os cartórios. E eu fico assim muito satisfeita e tranquila em dizer que nós temos uma preocupação, em primeiro lugar, em eleger institutos de pesquisa de alta confiabilidade.
e de precisão técnica. Então, nós fizemos pesquisa com Datafolha, com a Coali, aqui no Ceará, e nós sempre somos muito bem avaliados pelos usuários. Ou seja, quem conhece os cartórios, quem se utiliza das atividades dos cartórios, nos avalia muito bem. Para você ter uma ideia, Apolo, na pesquisa estimulada, quando nós oferecemos uma relação de entidades públicas e privadas para o usuário, você pode citar qualquer uma delas que elas estão lá mencionadas na pesquisa, os cartórios são a entidade melhor conceituada junto aos usuários. Nós gozamos da maior confiabilidade, somos muito bem avaliados em termos de seriedade, de respeitabilidade. A população que utiliza os cartórios confia nas atividades que nós desempenhamos. Um dado local, né, que já que a gente está falando, um dado local, hoje 91,3% da população cearense confia no serviço do cartório, né, um índice alto. E também fizemos a pesquisa de satisfação, onde 94,6% das pessoas que vão ao cartório para fazer qualquer tipo de serviço, né, confiam e estão satisfeitos com o serviço prestado pelos cartórios. Nesse caso, do estado do Ceará. Dentro do serviço dos cartórios, tem um segmento que é o segmento imobiliário. Né? Da onde vem a crítica do segmento imobiliário? Você acredita? Eles interpretam, isso aqui se há uma coisa que eu faço é conversar com. Eu posso não saber vender imóvel, posso não saber apresentar programa de televisão, mas conversar com o segmento, eu passo o dia inteiro conversando com corretores, donos de imobiliários, construtores, enfim, bom. Mas há um sentimento neles, esse segmento, tá? Que os cartórios de notas se modernizaram e fazem um atendimento muito bom, tá? Interpretam eles que talvez o cartório de nota, pela facilidade que as pessoas têm, em não sendo bem atendido num, procurar um outro. Então, se não gostar do Félix, vá lá na Aguiar, ou vai lá no interior, enfim, não importa. E que os cartórios de registro de imóvel, pela obrigatoriedade das pessoas terem que fazer na zona onde é o cartório, né, o registro de imóveis, os cartórios de registro de imóveis não se modernizam. Eu estou dizendo o sentimento deste segmento, que pode ser não a pesquisa de vocês, que é uma pesquisa abrangente, mas desse segmento, que esses cartórios talvez não tenham se modernizado tanto, e também no sentido da modernidade, não só de equipamentos e instalações, enfim, mas modernizar também no sentido de qualificação dos seus funcionários, no sentido também, mais específico ainda, de interpretar como o corretor de imóvel, o construtor, o advogado que lá chega, é o seu público e tem que ser bem atendido. Então, há uma crítica que há essa divisão. Os cartórios de notas evoluíram e já atingiram um excelente nível, nós temos excelentes atendimentos, assim, fantástico aqui. E os cartórios de registro de imóvel estão um pouquinho atrás, para não querer causar o mal-estar entre eles, nem ciumeira de um para o outro. Estão um pouquinho atrás e ainda sentados, entre aspas, num trono. Também não quero levar para o trono de dinheiro, nós já vamos explicar isso, tá? Mas sentados ali e você tem que fazer aqui morre aqui, se quiser assim, e reclamando muitas vezes, e eu gostaria que vocês estão aqui exatamente para isso, que entrega uma documentação e só ao final, quando vai exaurir o prazo, é que chama e com dificuldades, e que não se tem acesso. Isso é o que se vê todo dia assim, no mercado imobiliário, corretores, construtores, enfim, sem querer nominar nenhum, enfim. Como é que você avalia isso? Isso aí não existe? Existe essa realidade? Ou já estão procurando melhorar? Ou já evoluiu bastante? Eu gostaria que você explicasse para nós como é que vocês avaliam, vocês do cartório avaliam isso, essas críticas. As críticas sempre são bem-vindas primeiro, né? E assim, o registro imobiliário está passando por uma modernização. Realmente, desde salvo engano, do ano passado, o CNJ editou um provimento tentando fazer uma criação de uma central, né, de dados, onde vai facilitar para a população, para órgãos públicos, fazer o registro, de certa forma, de forma mais ágil
eletronicamente, né? Isso seria um ponto. E realmente os cartórios de imóveis ele tem uma responsabilidade gigantesca ao avaliar uma escritura pública, embora o colega que fez aquele documento ele também tenha fé pública, mas o registro é que efetivamente vai fazer a transferência da propriedade do imóvel. A escritura pública tem o seu valor, é a negociação jurídica como aconteceu, mas a transferência da propriedade ela vai se dar no momento do registro imobiliário. Né? Então, naquele momento, o registrador, quando vai analisar, ele tem que analisar todos os itens, se está cumprindo tudo que a legislação federal, a legislação estadual, as normas da corregedoria exigem para a prática daquele ato. Então, muitas vezes, isso realmente demanda um tempo maior para a análise desses documentos e a consequente efetivação do registro. Né? E algumas vezes, surgem notas devolutivas daqueles documentos por pendências realmente que existem, importantes, que podem impedir até para resguardar tanto os direitos do vendedor como do comprador. Né? Por isso dessas notas devolutivas. Agora, nós tivemos no programa passado comentários, logicamente, do nosso entrevistado, que foi o Rosenberg, é um corretor que já tem 30 anos de mercado, atuante no mercado imobiliário, onde ele criticava, e até, me parece, representando um bom número de pessoas, dos sindicatos, dos corretores de imóveis, enfim, a questão das custas cartorárias. O que a senhora tem a dizer com relação às custas cartorárias? Parece que houve um aumento, né, passando de 90 para cento e tantos reais. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Posso só voltar na sua pergunta? Pode voltar. Vou responder a sua. Então vamos dividir. Mas eu quero voltar. Uma e duas. Pois não, vamos lá. Na questão do atendimento, a recomendação que a categoria toda faz, inclusive as nossas entidades, como a Noreg-BR, a Noreg-Ceará, o Sinored, é de que todos os tabeliães e os registradores, de fato, atendam a população, atendam o usuário. Às vezes ele quer falar com o titular do cartório. É importante que ele tenha esse contato. Eu sou registradora numa cidade em São Paulo, eu atendo todo mundo que quiser conversar comigo. Às vezes a pessoa precisa, de fato, do esclarecimento do titular. Mas, e às vezes, eu não sei se você é do interior, mas nós região temos ali a presidente da Noreg, que é de Russas. No interior é assim, né? Se não falar com o dono da loja ou o cartório, ela não aceita e acha até uma falta de educação, o dono não... Né? Isso a gente tem muito na área de administração de imóveis. A administradora de imóveis é assim também. Quando vai atender o cliente, ele não aceita tratar com funcionário. Às vezes uma coisa simples, vai falar IPTU, mas tem que falar. E às vezes a gente vai repetir exatamente a mesma o que coisa. O colaborador já E até falou. Às vezes o colaborador mais preparado até, né? Porque tem, às vezes num caso específico, ele pode até ter um conhecimento até maior. E até uma técnica de falar mais fácil de esclarecer, na linguagem, enfim e tal. E às vezes eu estou falando pelo caso do administrador de imóveis, às vezes o administrador até nem sabe determinados detalhes do IPTU, da Coelce, de uma negociação, enfim, mas ele quer falar com aí tem que se chamar o funcionário junto para explicar, para traduzir que pé está a situação, para a partir dali pegar o assunto. Mas vamos lá. Mas, enfim, em uma das pesquisas que nós fizemos no estado de São Paulo, junto com, respondendo a sua pergunta do segmento, nós temos uma pesquisa com os usuários corporativos dos cartórios de registros de imóveis, que são quem? As incorporadoras, as construtoras, as imobiliárias, os bancos, ou seja, não é a pessoa física que individualmente vai registrar uma transferência de venda e compra, é o usuário corporativo. E eu posso te dar os dados? Pode. 83% dos usuários entrevistados confiam nos cartórios de registro de imóveis acima de qualquer outra instituição pública ou privada. Os cartórios de registro de imóveis são os melhores avaliados pelos usuários corporativos, com 89% de ótimo e bom. O índice de satisfação com as atividades desempenhadas pelos cartórios de registros de imóveis, numa avaliação de 0 a 10, tem uma nota média de 9. Se você computar, por exemplo, ele fala em atualização, a nota em informatização é 9,4, em qualidade de atendimento 9,10. E só para falar do quesito da segurança, sabe quantos % dos usuários corporativos comprariam um imóvel que não estivesse registrado? Zero. Ou seja,
a confiança, a seriedade do trabalho desempenhado, a qualidade do atendimento é muito bem avaliada. Agora, voltando à sua próxima pergunta, que é a questão do aumento que houve da majoração dos emolumentos. O seu entrevistado anterior fez referência que um ato anteriormente custava R$ 56,00 e passou a custar R$ 197,00. Sim. Isso não é verdade. Não é? Se o Denis quiser explicar, mas a gente tem aqui... Tá. O mesmo ato, não foi isso que aconteceu? Não. O mesmo ato ele passou de R$ 56,57 para R$ 62,37. O aumento... inflação seria, mais ou menos. Não na verdade, é o seguinte, houve um reajuste de 6,77, que é algo em torno da inflação, e 5% que foi acrescido em razão desse valor que vai ser destinado ao Ministério Público. Os cartórios do Ceará ficaram 10 anos sem reajustes. Nós passamos 10 anos sem nenhum tipo de reajuste, aumento, majoração, nada. Então, o Tribunal de Justiça encaminhou uma mensagem para a Assembleia e nessa mensagem os deputados realmente viram a situação da categoria e atrelaram aos nossos serviços a variação da UFIRCE, que é o índice oficial do Estado do Ceará. Então, todo ano, quando sai o índice de variação da UFIRCE, o mesmo percentual é aplicado como forma de reajuste, até de reposição de perdas anuais, né, na nossa tabela de emolumentos, que é justamente o percentual que foi aplicado nesse aumento de 2016 para 2017. Então, essa afirmação de que passou de 56 para 197, ela é totalmente infundada. Outro dia eu estava no Rota falando com o doutor Germano, né? O doutor Germano é de qual zona? Da terceira zona. Que é muito bem avaliado, atende muito bem o público. Muito bem avaliado, enfim. E ele me falava exatamente dessa preocupação. Ele diz, a população pensa que às vezes o cartório, que a lei é o cartório que fez a lei, que o cartório domina tudo, que ganha, que nós somos só carimbadores. E falava exatamente disso. E até tinha ficado de convidá-lo para vir aqui, e até para contar da história dele no mercado imobiliário, que está vinculado com a história do mercado imobiliário de Fortaleza, enfim. E ele contava exatamente isso, da segurança, né, que os cartórios transmitem para a população, né? Não houvesse, vamos dizer, a gente sempre brinca assim, né? Pronto, então tire os cartórios agora. Não há mais. Como é que seria a sociedade? Como é que você fazia as transações de imóveis? Como é que você venderia imóvel? Que balbúrdia ia ser? Então, a partir daí você já vê da importância dos cartórios. Apolo, pois não, pode falar. A respeito disso que você está falando, eu costumo dizer o seguinte, a gente não se preocupa muito com o ar. Você nem lembra que o ar existe. Não existe, Nós só nos preocupamos com o ar quando ele está extremamente poluído ou quando falta. Quando falta. A segurança jurídica é a mesma coisa. A segurança que os cartórios proporcionam hoje para o cidadão, por exemplo, numa transação imobiliária. Por que o sujeito leva o contrato dele, a escritura dele para registrar num cartório de registro de imóveis? Por que ele procura um tabelião para ser assessorado num negócio imobiliário? Porque ele sabe que ele vai encontrar um atendimento imparcial, tecnicamente correto e que ele vai, uma vez que ele registre, que ele consiga lavrar a escritura e registrar, ele está seguro. Ele vai para a casa dele e dorme em paz. Bom, nós estamos, a televisão tem um tempo, né? O Denis, como ele o Denis é aqui do Ceará, né? Sou do... Qual é o cartório? Iguatu, né? Bom, então nós estamos com o Denis mais próximo. Você é de São Paulo. Para finalizar, tá? Nós estamos aí alguns um minuto e meio, eu vou deixar a palavra à sua disposição a respeito disso aí, da questão dos cartórios. E nós também, a presidente da Honoré, que volta também depois, com calma, para a gente trabalhar esse assunto e a gente ficar bem esclarecido. Vamos lá. Eu vou falar metade do tempo, então. Não, você encerra, depois eu vou chamar o Denis aqui. Que uma outra oportunidade e a nossa presidente também. Eu queria te agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade de trazer informações a respeito do nosso setor para a população. Sim. Acho que é absolutamente fundamental que o cidadão tenha informações a respeito de como funcionam os cartórios, de quais são as atividades que nós desempenhamos, que saibam, né, nós precisamos dizer isso para a população. A nossa intenção é desempenhar as nossas atividades da melhor forma possível e garantir que o cidadão tenha segurança nos seus atos e possa viver em paz. O nosso grande produto, depois de atribuição de segurança jurídica, Apolo, é previsibilidade. O cidadão sabe que se ele cumprir os requisitos legais e ele levar a sua documentação ao cartório de notas, de registro de imóveis, de registro civil de pessoas naturais, ele vai obter o registro. E tem um detalhe importante que você poderia acrescentar, é que você está vivo e está fazendo aquilo ali. Os benefícios daquela segurança, talvez lá pelo
seu terceira geração, você já está no céu, enfim. Na terceira geração já os benefícios são duradouros e às vezes você vê um documento de 100 anos, 150 anos que vale. Exatamente. Essa segurança. Então, nós vamos encerrar esse bloco dessa forma. Agradecemos a sua participação, do Denis e todo o pessoal do cartório. Nós voltamos mais, o assunto é bom, né? E eu reconheço os cartórios, eu realmente sou fã do trabalho dos cartórios. Às vezes uma criticazinha de um ou outro também, logicamente, como tudo da vida. Claro. Nem todos é como uma árvore, né? A gente sabe que é uma árvore. Uma folhinha giram para um lado, outra para o outro durante o vento, enfim. Mas tem alguns atendimentos que merecem melhorar. Mas o trabalho que eles fazem, eu sou fã dos cartórios, realmente, e a gente vive, o mercado imobiliário, a economia de um país, vive da segurança jurídica. E essa segurança jurídica nos negócios imobiliários é dada só por um elemento. Às vezes é a construtora, é o corretor, mas é os cartórios que é a base de tudo. Bacana, obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer rapidamente a oportunidade que nos deu aqui, né, para expor a nossa realidade, e nos colocamos à disposição, enquanto Sinored, enquanto a Noreg, sempre que desejar, estaremos aqui para participar e esclarecer. Bacana. Obrigado pela participação. No próximo bloco, a importância do CREA para o setor da engenharia no Ceará. Nós voltamos já já.